Salve, salve, galera. Vamos que vamos, cara. Hoje não vai ter edição, porque tá tendo muito jogo e muita coisa. Eu quero preparar uma coisa bem legal aí para o final de Brasil e Espanha hoje, tá, galera? Desculpa, Brasil e Itália hoje. O Brasil joga contra a Itália hoje às 19 horas, tá? Porque eu acho que hoje, né, a maior parte do vídeo é também um pouco sobre ali essa mudança já confirmada. A gente já teve contra o Peru, agora 100% confirmada, mais uma vez mantida ali de iniciar, né, com o trio ali, talvez até o quarteto, se o Jefinho tivesse bem, da Fúria. Então eu vou comentar isso um pouco no final do vídeo e vou comentar sobre o jogo, mostrando aí os gols aí e fazendo alguns comentários em cima, sem muitas coisas. Coisa importante primeiro, tá? Que é uma das coisas que eu vou falar no final, sobre uma questão até técnica mesmo. O Kelvin no 1x1, essa bola ela demora um pouco para cair. Então esse 1x1 é importante dizer que não é só velocidade, né? Que você tem também um pouquinho do lado de corpo. Se você ganhar muito essa velocidade, por exemplo, olha o Lipão, né? Ele chega bem antes do zagueirão da Arábia. E mesmo assim você tem uma leve disputa. O Lipão muito bem, foi ligeiro. Então isso é para dizer uma coisa também que muitas vezes você ter, por exemplo, o Lelete no 1, dependendo de contra quem ele jogar contra, você pode ter a primeira bola não ser dele, porque ele é o jogador mais rápido da Kings League Brasil, provavelmente. Mas essa bola vai demorar para cair, então muitas vezes ele pode acabar perdendo no corpo, tá? E aí achei bem interessante que a galera acabou votando no Lipão, porque o Lipão para mim é meio que como eu posso dizer, um meio termo ali, para ter uma velocidade muito boa e ter um corpo ali muito bom, claro, né? E aí é o que eu acredito, mas isso a gente vai falar no final e não é esse o ponto do vídeo. O Kelvin é um jogador que, se eu não me engano, todas as vezes que ele jogou um X1, ele começou com o primeiro ataque. E isso é muito importante para mim em jogos, né, decisivos. Começamos com o primeiro ataque e já começamos com o primeiro gol. Para mim, como eu falei jogo passado, né, para mim já era no jogo passado um grande destaque. Garantiu, confirmou a sua posição, né? O Vitão, ele joga muito tranquilo e muito sereno no que tá acontecendo, né? Além de ser um baita pegador de shootout, né? Então, o Vitão aí, né, provavelmente aí já garantido aí que deve jogar aí até o final e com muito merecimento, né? Baita partida aí, 2 partidas do Vitão. Como eu falei, vamos falar de força do adversário também um pouco no final desse vídeo, quando a gente vai comentar esse quarto, que é a entrada do Kelvin, tá? Já falei sobre isso nas outras vezes, porque isso valia para o Lelete / Lipão também, no caso era o Lelete, que se você não entra no 1 e no 2, você vai entrar só no 4. Normalmente o 3, ele tem que ser um jogador que se equilibre um pouco mais nessa função, né, de ataque / defesa. Normalmente a Fúria coloca o Jefinho tá com uma lesão muscular. O Dudu e a comissão Vamp Preto tem colocado o Andreas, né? O Andreas jogou contra o Peru e jogou de novo contra a Arábia, né? Então a gente tem esses 4 aqui, da onde até vai sair o nosso, né? O nosso gol numa roubada de bola do Lelete. Então é importante a gente dizer, né, que esse gol, igual o gol do Peru que saiu com a assistência do Kelvin pro Lipão, esse segundo gol brasileiro, ele tá saindo no 4, né? Por que é importante? Para quando a gente vai falar do pensamento do jogador no final, tá? Então anotem que o Brasil, ele ganhou no 1x0 da Espanha com o Kelvin, ganhou de 1x0 do Catar num X1 com o Kelvin, depois perde, né, no 3 e no 4. Ganhou num X1 com o Lelete e Vitão no jogo contra o Peru, e fez o segundo gol no 4, e ganhou da Arábia num X1 e fez o segundo gol no 4. Ou seja, esse 2 e esse 3 não está saindo, né? Tanto não estava saindo quando a gente tinha Kelvin, Esaú. Caramba, tá aí, velho. Ainda fez o... Cara, bem tranquilo, né, galera? Aos 6 minutos a gente já vai ter o star player ali do Kelvin. E vai ter mais um gol do Lelete. O torcedor não abaixa a placa. É isso. Vai ter e vai valer 2. Vambora, olha lá, eles lá, Pocão. Um gol bem legal, né? Muito legal aqui. A gente fala muito, adoro, né? Jogada de bola parada, futebol de campo, pra mim,
infelizmente, infelizmente, porque eu acho que tá indo muito para esse lado, e vai ir muito para esse lado, né? Muita bola parada, vai decidir muito, já decide muito o jogo, mas muito legal, né? O Lelete se faz de morto, entra numa posição de impedimento, né? É um lance bem legal aí, a galera da Arábia também, goleirão da Arábia ali também meio, né? Gol! É jogada ensaiada! Jogada ensaiada! Que beleza, Lelete! Que beleza! E aí, galera, lembra do que a gente falou, né? Porque a gente vai ver um jogo que vai acabar 6-1, 7-1, né? Pro Brasil, a gente viu no contra o Peru que acabou 6-1. Isso aqui, pra mim, é importante. Como é que você treina começar mal? Você estimula essas fases em treino que você não tá com controle do placar. Tem como você treinar exatamente o que vai. O sentido. Não tem, a não ser que você chegasse aqui contra a Arábia e falasse, galera, a Arábia não é muito boa, vamos fazer 2 gols contra e vamos começar perdendo de 2-0 no futsal? Óbvio que eu tô brincando, não existe você fazer isso. Mas o ponto aqui é, quando o Brasil perdeu da Espanha, eu falei isso, e muita gente falou, Pocão, muita não, vou até me corrigir, esse muita aí é hipocrisia. Porque muita gente já tá, a verdade é que muita gente já aprendeu mesmo que é Kings. Mas poucas pessoas ainda ficam, Pocão, você fica passando pano, falando que perdeu só por causa do dado, no futsal, não sei o quê, e eu fiz análise do jogo inteiro. A Espanha foi um pouco melhor pra mim no futsal, mas foi um pouquinho. No segundo tempo, o Brasil foi melhor que a Espanha no futsal. E por que eu tô falando isso? Porque sim, galera, a Kings League é muito condicionada por esses momentos. O que eu quero dizer com isso? Esses momentos, eles são muito decisivos no que vai acontecer num sistema de jogo, no que vai acontecer de tranquilidade do time. E eu espero que o Brasil comece todos os jogos bem, né? Mas, Pocão, agora o Brasil acordou, agora o Brasil chegou, agora ninguém segura nós? Tomara. Porém, ainda não tivemos uma experiência de novo, igual aconteceu, por exemplo, contra a Espanha, para ver se a gente consegue virar essa experiência. O que eu quero dizer? Hoje o Brasil enfrenta a Itália, um time bem mais difícil, né? Um jogo um pouquinho mais duro, né? Se a gente começar mal, como que a gente vai ter? É só esse o questionamento. Eu não sei também, porque não vai ser igual a Espanha. Acredito que a gente melhorou isso, conversou isso. Até contra o Catar a gente foi mal quando teve atrás, mas conseguiu virar no matchball. Então tivemos 2 jogos que quando a gente esteve mal no placar, a gente não teve tanta saída. Eu acho, mesmo tendo pego 2 equipes fracas, Peru e Arábia, que já deu pra ver um ataque à área muito melhor da seleção, como eu falei no vídeo passado, né? Movimentações um pouco mais pré-definidas em algumas jogadas. Gostei. Porém, não tive ainda a prova como uma seleção mais forte. Então, calma, eu só peço calma. Pocão, agora o Brasil vai amassar tudo. Tomara. Se começar ganhando escalonado hoje contra a Itália, que seja 1-0, confia. Agora, fico com esse medo do empate, de um jogo que a gente começa perdendo, porque a Kings League é isso. A Kings League nada mais é do que a Espanha tomar 3-1 do Peru no dado. E você fala, caramba, como é que a Espanha, que é boa, tomou? Kings League acontece isso, então a gente tem que estar pronto, né, pra tomar esse cuidado aí. A gente teve o pênalti do Cris, o Cris bateu tranquilo, né? 3-0. Ele vem. Acabou tentando cavar, essa bola sobe, né, velho? Cavou muito pra cima. Acabou perdendo um pênalti que não faz falta nenhuma, né? E o Brasil aí acaba ainda nos 15 minutos, né, fazendo o 4º gol aí num belo passe do Kelvin, né? E bela também movimentação do Lipão. Lembra, né? Sempre falo isso. O passe, ele precisa de um receptor. É impossível você dar um belo passe sem ter um receptor. Ainda tem aquele passe que a gente fala, mas o cara não entendeu. Mas se o cara não entendeu, não vai ser considerado um ótimo passe. Então, parabéns também para a movimentação. Isso aqui é uma coisa muito legal que o Brasil tá fazendo. Eu queria que vocês separassem um pouco nisso, que é a troca do último ala, tá? O Douglas iria fazer uma edição, mas hoje tá tudo muito corrido. Então hoje eu preferi falar. Mas quem vê esse vídeo, repare. E quando a gente passar de fase, ou quando eu for fazer o vídeo, eu vou falar, galera, os poucos que viram aquele vídeo contra a Arábia, que é?
o nosso ala, ele começa a puxar pra dentro. Nesse caso, o Lipão viu uma oportunidade, mas a ideia inicial do Lipão nem era essa. A ideia inicial do Lipão é que o nosso ala puxe esse último marcador da linha da Arábia, tá? Pra que a gente abra pra esse nosso cara, que é esse segundo homem que fica aqui numa linha de trás, pra que ele consiga atacar. E não é nem pra ele receber a bola aqui, é muitas vezes para ele atacar nesse cruzamento. Então o Lipão, nesse caso, chama atenção. A gente viu muitas vezes essa movimentação acontecendo no Brasil. Por isso que eu falei que acho que o Brasil se corrigiu de Espanha e Catar, mas eu espero que a gente não precise mostrar isso numa derrota, num jogo que a gente tá perdendo. Mas o meu lado analista gostaria de ver o Brasil saindo de um escalonado sem estar ganhando, né? Para ver como que a gente vai lidar, né, com uma ansiedade maior, e aí quando a gente precisando fazer mais jogada. Porque você viu, nós fizemos 2-0 no escalonado, né, galera? Nós fizemos 2-0 no escalonado, 3-0 num gol de lateral aos 6 minutos, e fomos até o final do primeiro tempo assim, né? Claro que a gente teve o cartão amarelo do Embla, a suspensão do Kelvin, jogamos praticamente o primeiro tempo inteiro com a menos. Legal. Olha lá, ele abriu pra cá, né? Além de tudo, muito mal posicionado aí o cara da Arábia, dando uma condição total, né? O Kelvin ainda apareceu pra essa bola, mas essa bola o Lipão tinha que finalizar mesmo e acaba fazendo um bonito gol, né? Cara, o jogo aqui é praticamente decidido, né, galera? O jogo aqui, o Brasil com 3, 4 gols de diferença contra qualquer seleção, tá? Pode ser até contra a Espanha, tá? É muito tranquilo. E o legal aqui é que a gente melhorou um pouco o nosso dado 3, né? Melhorou um pouco na questão estatística, tá? Mas eu sempre falo, é um momento muito importante do jogo que a gente tem que ter muita concentração. Ah, Pocão, você passou pano pro 0-0 contra o Peru. Escuta o que eu tô te falando. Se o Brasil estiver na frente, um dado que empate é muito bom dado. Ah, mas contra o Peru, eu sei, eu concordo com vocês. Mas a questão é, a gente acha que o dado só o Brasil sabe jogar, né? E eu te dei o exemplo. O Peru ganhou de 3-1 da Espanha o dado. Dado 3, hein? 3-1. Né? Então, temos que ter esse cuidado. Dado 2, perdão. Temos que ter esse cuidado. São jogadores que sabem jogar bola e têm superioridade numérica. Então, você pode ganhar e pode perder o dado de vários times. Então, esse mental de que, vai chegar no dado, eu tenho o Lipão, tenho o Kelvin, tenho o Lelete, eu vou virar o jogo. Não é bem assim. Cuidado, e hoje a gente tem que tomar cuidado, até com essa expectativa. Às vezes, pô, tá 2-1 pro Brasil, vai pro dado hoje, vamos fazer 2-2. A Itália faz 2, nós faz 2. Claro que eu quero que a gente faça 2 e a Itália 0. Mas estamos ganhando, estamos perdendo, vamos fazer um de diferença. Vamos ganhar de 3-2, o dado 2 da Itália. Tá, beleza. Vamos nessa. Saca? Pensem mais sobre isso. Não tô falando pra concordar, mas pensem mais, porque às vezes a gente tem um pensamento que Brasil e Catar, o Brasil tem que meter 4 gols no dado e não tomar nenhum. Isso é muito difícil. Tá? Lipão e Lelete. Mesmo sistema que eles usaram na outra vez. Mesmo sistema da outra vez, né? Gosto muito desse sistema. E o Lipão, muito ligeiro, com o medo que os caras tiveram do que foi contra o Peru. Então você tem um sistema que te traz várias jogadas. Te traz a perna invertida do Kelvin, ou seja, o Kelvin é muito bom aqui, na minha opinião. Eu falei isso já antes, né? Quando o Kelvin tava jogando no perna certa. Eu sei que isso é bom, mas eu prefiro o Kelvin de perna invertida, porque o Kelvin tem uma finalização de direita muito boa e de esquerda nem se fala. Então você tem que ter um cara muito preocupado com o Kelvin aqui. O goleiro muito preocupado. Você tem um Lelete que joga talvez o melhor jogador de perna certa dessa Kings League mundo. Então, cara, é um cara que sabe finalizar cruzado, sabe cruzar a bola, sabe parar e voltar, sabe driblar pra direita e ainda conseguir. E você tem um jogador que não jogou muito nessa posição, realmente, mas é um jogador de muita qualidade. Então, pô, ele não tem tanto treinamento sendo o cara central, porque na Fúria normalmente ele tá na direita, mas o cara sabe jogar, né? E aí, no primeiro jogo contra o Peru, ele viu os espaços que tinha. No segundo, o Lipão falou, eles vão cada um fechar um, sabe o que eu vou fazer? Eu vou entrar eu sozinho com a bola e vou fazer o gol, pô. Tá ligado? Eu vou entrar eu sozinho com a bola e vou fazer o gol. Baita gol.
Beleza. Aqui a gente tem uma perdida de bola, né? Bora, Kelvin. Na verdade, né? Uma perdida de bola, não, né? Eu tô sendo injusto, né? Uma defesa do goleiro. E aí a bola, o rebote acaba, né? Sendo no pé do cara. O Lipão não ganha aqui a dividida. E aí a Arábia faz o 5-1. Mas a gente consegue fazer mais um gol. E você vê como é que gera. Por isso que eu falo de quando você é previsível, às vezes você não é tão previsível assim. Então, pô, Pocão, que frase meio NA. É verdade. Porque quando você tem algo bem treinado e bem montado, não importa que o adversário saiba. Sabe por quê? Porque agora esse cara ele vai fechar mais o Lipão. Legal. Você vai fechar mais o Lipão. Você não vai deixar o Lipão entrar pelo meio. Você vai forçar o chute do Lipão. Não pode tocar nele, tá impedido. Calma, galera. Também não vamos perder essa bola aí. Você vai dar mais liberdade para uma bola vir para a ponta, né? Então, como você utiliza essa previsibilidade é a melhor. Porque é isso. A gente falou do sistema de saída da Espanha. Eles só têm isso. Você sabe o que eles vão fazer. Mas o modo que você counterar traz modos diferentes para ele. Traz modos diferentes. Se você marcar a última linha deles, o Guti e o Aitor, às vezes, se você marcar em cima, essa bola vai vir longa. E aí vai ser o pênalti, por exemplo, que o Lelete cometeu no Guti. Se você der espaço para eles para não tomar essa bola longa, eles vão induzir ali e vão jogar essa bola já direto nesse cara rasteira. Então como é que você marca? Se você botar um para marcar e outro sobrando na longa, eles vão ter um jogador a mais na saída e vão tocar entre eles. Então você sabe o que eles vão fazer, né? Mas claro que eu não tô comparando, mas você sabe como o time do Guardiola joga? Você sabe como o time, o Bayern de Munique do Company joga? Você sabe como o Flamengo do Felipe Luiz joga? Todo mundo sabe. Claro, um detalhe micro, uma conexão, uma bola parada, você não sabe. Mas você sabe como é que é o estilo de jogo. Você sabe como eles vão te marcar. Você sabe como é que eles vão sair. Você sabe como eles vão armar. Ah, mas às vezes o Jorginho vai vir pra última linha, às vezes não. Mas você sabe o princípio. Só que você não consegue marcar. Porque o modo que você... Esse é o futuro. Não, mas isso é o futebol de alto nível, tá? O cara vai falar, Kings League é alto nível. Não, tô dizendo, você enxergar o futebol de alto nível é você ter coisas que... O jeito que você vai fazer também vai gerar uma resposta no adversário. Ele tá pronto. E se você estiver pronto para qualquer resposta, eu sei que isso é o mais difícil de tudo, não importa o adversário saber como é que você joga. Não importa. Ah, mas eu vou marcar tudo aqui certinho. Beleza, eu jogo a bola aqui no cara, o cara no mano a mano ele ganha. Eu marquei tudo certo, mas eu deixei uma superioridade qualitativa num canto. Porque eu vou ter que, pra dar certo, eu vou ter que marcar esse cara individual. E esse cara individual, se ele vier pra cima de mim, é capaz que ele me drible. O Yamal vai vir pra cima de mim e eu não vou conseguir. Ah, mas então eu vou botar 2 pra marcar o Yamal no Barcelona. Opa, beleza, então você vai dar outro espaço, né? É uma loucura, né? Bora. E aí o Kelvin consegue fazer o gol dele. E aqui a gente vai já até pela comemoração do Kelvin, né? Por isso que acho que veio o desabafo dele, até pela comemoração. É o que eu falei, ele ter falado ali foi só ele confirmar algo que todo mundo já tinha visto, né? Gol do Kelvin, o que significa que a gente sai ganhando escalonado de 2-1. Galera, que jogo, né? Totalmente tranquilo, né? A gente sabe que esse jogo aqui tá, né, bem definido. Olha como ele vem. Olha como é meio maluco. Se for gol ou não for... Dá pro Brasil fazer um jogo desse contra uma Itália? Dá pro Brasil fazer um jogo desse contra uma Espanha, que seja? Dá. Um jogo, só que a gente nunca vai ter a sensação igual. Porque, por exemplo, pega a Espanha contra o Brasil. Né? Pega o jogo Espanha contra o Brasil. O jogo Espanha contra o Brasil, você sempre acreditou que o Brasil poderia, em algum momento, fazer um gol diferente. Algo diferente. Porque a Espanha fez um jogo melhor do que o Brasil. Melhor do que o Brasil. Mas saímos do dado com 5-2. Fizemos um gol de pênalti 5-3. Tivemos o pênalti presidente, se eu não me engano foi isso, né? Que aí eles fazem 6, depois o pênalti presidente deles e 7, foi isso. O jogo ficou 5-3, com o Brasil tendo um pênalti do Gal. Então o que eu quero dizer é, nesse estilo de tranquilidade, não tem como. Hoje não vai ser assim.
Porque você sabe que você tá jogando contra uma equipe que sabe jogar matchball, contra uma equipe que sabe usar carta, sabe ter um... Então, assim, em qualquer momento, pode ser que a Itália faça um gol com o Perrotti, uma carta gol, e o seu 5-2 virou um 5-4. Então, desse jeito é muito difícil. Mas se você olhar no macro, um controle geral de jogo, dá. E depende do escalonado do Brasil. Porque é o que eu falo, a Espanha, ela sofreu para ganhar do Brasil? Sim, foi o que eu falei. Se o Gal faz o gol de pênalti, é 5-4. Só que teria o pênalti da Espanha ainda. Teria um 5-4, um 6-4, um 5... Claro, o DJ Maria bateu um pouco mais nervoso. O que eu quero dizer é um controle... Nunca vai ser um controle contra uma Arábia, contra um Peru. Mas você pode estar no momento, você pode estar sempre igual foi a Espanha contra o Brasil. Dava pro Brasil virar? Dava. Era um controle igual esse? Não era. Mas a Espanha estava sempre ali. Sempre mais tranquila no jogo, pelo que eles construíram. E é isso que o Brasil vai ter que procurar a partir de agora. Porque controle assim não vai ter. Não vai ter. A partir de agora vão ser jogos tensos. Vai ser legal ver. Né? Vai ser legal. Né? Pra quem, né, não é o jogador, porque o jogador prefere um jogo tranquilo. Porém, o que a gente tem que ver é, a gente sempre tá na frente do placar, a gente sempre está mais tranquilo para tomar as decisões, porque se você tá atrás do placar, você sempre tá tomando decisão mais ansioso. O presidente que vai bater mais ansioso. Né? O gol que você precisa fazer, você vai querer buscar mais do que reagir um pouco mais. Né? A carta, talvez, você vai precisar usar antes. Então é isso que muda muito a Kings. Né? Não sobe, a bola não sobe de meia. Ele vai fazer. Ele tá torcendo contra, Exaú. Mas eu tô... Não, ele vai chutar... Quer ver ele chutar num canto, sem querer, na Murphy? Aê! E aí tivemos, cara, um segundo tempo igual foi contra o Peru, cuidado, né? Um segundo tempo bem disputado, né? O Brasil, cara, não conseguiu fazer mais nenhum gol no segundo tempo. E aí a gente vai ali, né, pro escalonado. O Kelvin acaba sofrendo uma falta bem importante, né? Porque dá um cartão amarelo pros caras. E aí a gente joga, né, com um a mais o matchball. E acaba com até certa tranquilidade ali, né? Esse jogo aqui, cara, eu já nem tava mais muito emocionado, empolgado, porque era óbvio que em algum momento o Brasil ia fazer esse último gol. Até colocou alguns trios aí diferentes. Foi nada aqui. E um gol do Lipão pra mim, o MVP dessa partida pra mim, né? Jogou muito o Lipão aqui. É bom pra ele também ter uma partida boa assim. Lipão, Lelete, ó, Kelvin tá chegando. O Brasil com a mais, né? Ataca 4 contra 2. Lelete. Pra acabar, vai galera, pra acabar. Ali? Acabou que esses 4 contra 2, né? Tem que ser revisto, né? Já foi amarelo. Acabou de acabar amarelo. Ah, tá, o cara entrou na malandra. O cara que foi ligeiro, né? O cara entrou e já se posicionou. O cara foi muito inteligente. O cara da Arábia poderia ter sido um golzinho da Arábia, né? Só que tudo que ele foi de inteligente, o cara demorou pra tocar. Já foi amarelo. E aí o cara também quis fazer graça. Pra receber essa bola, ele não foi ligeiro pra finalizar. Ai. É isso, né? Às vezes também, cara, a bola bate, a bola sobe. Quando você tá bem no seu dia, o Lipão, baita partida. Bem jogado, né? Muito bem jogado. O Brasil, cara, um jogo muito controlado. É importante ter jogo assim. Como eu falei, não acho que teremos mais jogos com esse tipo de controle, tá? Mas acredito que teremos jogos e podemos já ter hoje com um jogo em que você sempre está tomando as rédeas e controlando o ritmo do jogo. Isso é o que a gente tem que buscar. Por exemplo, você vai ver ali um jogo, né, de futebol de campo ali, que você sabe que o jogo tá ali 1-0. Você não tá com o controle total do jogo, mas se tá 1-0, você tá mais com a bola, você tem mais ações ofensivas, né? Pode, porque o futebol é mágico, o cara fazer um gol? Pode, mas você sabe que você tá ditando o ritmo. A partir de agora, eu acho que é isso. Não vai ter como mais ter jogo igual contra a Arábia, igual contra o Peru, tá? O que é legal também pra gente acompanhar, né? Pelo amor de Deus, né? Já pegamos dois jogos aí mais tranquilos e vamos que vamos. Óbvio que, né, aproveitar para comentar um pouquinho, né, a decisão mantida, né, do Lipão e do Lelete, né, do Lelete e do Lipão com o Vitão sendo. E aí, cara, o que eu vou comentar aqui não é
é o que cada um prefere, tá? Porque o que cada um prefere é individual, né? Não tem como, é individual. O Dudu pode preferir uma coisa, o Preto outra, o Vamp outra, eu outra, você outra, o cara outra. Teve um cara na live que falou, Pocão, pra mim o Brasil é bom pra caramba. Se botar Esaú e Luan Messi, a gente faz gol no 1. Falei, o Luan Messi fazia gol pra caramba no Funkball e o Esaú fazia gol pra caramba na Loud, né? Então, a decisão não é algo que eu vou comentar aqui, tá? Eu vou deixar vocês comentarem. E aí cada um coloca o que acha de opinião, né? O que eu vou comentar é o como isso ficou óbvio, que ficou triste, e aí o qual é mais o que você tem que escolher também, além de falar quem você acha que seria, qual é mais que você também teria que escolher para isso. Por que eu vou falar isso? Porque o Kelvin, todos os jogos dele na Kings Cup, não tô nem falando de Nations, quando ele entrou, ele ou o time que tá com ele fez gol, né? Então todos os jogos, todos, tá? Contra todos os times, né? Contra o Capim, contra a Loud, contra o Real Elite, contra o Deck, contra o Funkball, né? Contra a Fúria na final. Todos os jogos que o Kelvin estava, né? Ele fez gol, né? Ou ele com o goleiro, ele dá o passe ali pro goleiro ter uma finalização, que foi um gol do Barata. O Kelvin vai pra Nations e os 2 jogos que ele joga, ele também faz gol. Ele faz 1-0, o Brasil sai ganhando do time mais difícil da competição da Espanha de 1-0. Ele faz 1-0 contra o Catar, apesar do Catar virar depois, tá? No 3 e no 4, tá? O Catar acaba virando, mas ele faz 1-0. Ou seja, né? A performance do Kelvin num X1 estava muito boa em estatística, né? Incomparável, né? O que ele fez. E a gente falou antes do campeonato, falei sobre essa decisão. E aí o meu ponto que vem você fica com 2 decisões na mão. A primeira é trocar, você não tem e não vai ter, e é isso que eu tô falando, tá? E o Dudu, o Vamp, o Preto, a comissão sabe disso. Você não vai ter o 100% porque você não teve o mal jogado, certo? Você não teve o mal jogado. Se você tem o mal jogado, você tem uma decisão mais fácil de ser tomada. O que eu quero dizer? Se o Kelvin entra contra a Espanha e perde de 1-0, você vai falar, pô, o cara preferiu ir pro time dele, pô. O cara botou o cara, os caras não ganharam, né? Acho que dá pra entender, não vou ficar me alongando nisso. Se você tem o mal jogado, você tem mais fácil de você trocar. Pô, botei esses caras não foram, eu quero botar outro, pô. Como você não tem esse mal jogado, quando você toma essa decisão, você sabe que você vai ter discussão. Isso é óbvio. Isso é óbvio. Aí você vai falar pra mim, Pocão, dane-se a discussão. Eu tenho que manter minha convicção. O que o povo vai falar lá fora é do povo. Ótimo, perfeito. Concordo. É isso. Mas você sabe que vai ter discussão. Certo? Acho que todo mundo concorda com isso, né? Todo mundo tá aí. E aí, já tendo isso, você vai pra segunda parte de discussão, que é o que o cara vai. Vale mais você tentar melhorar o que você quer que fique melhor, por exemplo, o 2x2 e o 3x3, porque aí é onde você tem talvez um pouquinho de gap. Por exemplo, você chegar e falar, tomamos um gol, né? Que foi o gol que o Kelvin perde a bola ali, que o cara rouba a bola dele, uma falha de comunicação. O nosso cartão amarelo contra a Espanha é um passe errado do Lipão, que o Esaú pega a bola ali com a mão e toma amarelo, e aí o Brasil não joga mais o escalonado, porque fica com um a menos, né? Acaba não tomando gol, né? Acaba defendendo super bem. Então a pergunta é, vale mais você arrumar o 2 e o 3, que não estavam indo tão bem, porque o 4 estava indo bem de qualquer jeito, o 4 o Kelvin já tá em campo, né? Então o 4... Não sei se dá pra entender, o 4 não muda, né? O 4 não mudou, o 4 continua a mesma ideia, porque você muda o 1, né? Quem entrar no 1, o outro entrar no 4. Entendeu? Tipo, 2 e 3 não vai ali ter tanta, né? Porque o Lipão entrou no 2 e vai continuar entrando no 1, no 2 pra sempre. Não sei se deu pra entender. Tipo, a gente teve Kelvin Lipão, Lelete Lipão, Lipão e Lelete. Tipo, o Lipão ele sempre vai estar nesse 2, né? E o 3 sempre vai ser um jogador mais defensivo, né? Então você teve, né, agora o Andres, porque o Jefinho tem. Então, assim, você tá mudando o 1 e o 4. E o 4 do Brasil tá bem, né? O 4 do Brasil fez gol contra o Peru, o 4 do Brasil fez gol contra coisa, e o 4 do Brasil acabou tomando gol, que foi um chute que o Esaú tentou de fora da área.
Então a pergunta que fica, é mais fácil você trocar já desde o 1 ou você melhorar esse detalhe, porque você tá fazendo gol no 1, você melhorar esse detalhe no 2 e no 3. Ó, galera, pô, no 3 eu não vou nem dizer, né? Porque no 3 a gente também nem fez gol. Você melhorar esse detalhe, ó, galera, mais atenção só, não vamos perder essa bola. Por que eu tô falando isso? Porque, primeiro, eu quero saber a opinião de vocês, né? E segundo, o fato de você ter, como eu falei, o fato de você ter o seu trio de confiança, o Vitão, Lelete e Lipão que vão jogar, mas você não ter tido um mal jogado pelo outro trio que você decidiu começar, porque também é convicção isso, né? Também é convicção da comissão chegar e falar, eu quero começar com Kelvin, Exaú e Lipão. Isso é uma convicção da comissão. E tanto que fez um gol e fez outro gol. Você ter essa pergunta, vale mais a pena eu mexer e melhorar o 2 e o 3, ou vale mais a pena eu expor o meu atleta que vai trocar? Porque isso é uma coisa muito importante. A galera falou, pô, o Kelvin expôs uma insatisfação. Mas o Kelvin também foi exposto, né? O Kelvin também foi exposto. É claro que isso é uma decisão do treinador, mas ele também foi exposto. Ele é um jogador que jogou um e fez gol, jogou um e fez gol, e de repente ele foi tirado. E aí você comba com... O cara jogou contra Espanha e Catar, né? Será que se não tentasse corrigir contra o Peru e Arábia não daria certo? Será que se o Exaú jogasse contra um Peru e Arábia não daria certo? Essa pergunta fica na cabeça do jogador, pô. Jogador grande vai ficar com essa pergunta na cabeça. Ele também se sente exposto. Pô, eu errei um chute, eu saio? Será que não me dá uma chance contra o Peru que eu vou jogar melhor? Entendeu? Tô dando um exemplo, tá, galera? Não tô dizendo o que é. Mas vocês sabem que é isso. Vocês sabem que é isso, beleza? Então, isso gera, primeiro, essa exposição de, pô, eu tô trocando. E aí, se o jogador tá vendo que tá dando errado, ele fica mais de boa. Vamos lá, o Exaú tomou um amarelo e errou um chute de gol. Talvez ele fale, pô, velho, se pá, beleza. Já do lado do Kelvin, o Kelvin fez 2 gols, né? Ah, mas o Kelvin perdeu uma bola. O Lipão também perdeu no amarelo do Exaú, né? Então, também pro Kelvin, né? O que eu quero dizer, você não tem muito aquele background, o que não significa que você não pode tomar essa decisão. É importante que fique claro isso. Antes que o cara, porque é óbvio que vai linkar a pouco a G3X, tá defendendo, não tô. Só tô explicando o que gera e quais as decisões que você poderia ter tomado, né? Porque gera isso no jogador, né? É óbvio que o cara jogar contra uma Espanha é diferente do que o cara jogar contra uma Arábia Saudita, pô. Né? Acho que não precisa muito, né? Eu falar muito sobre isso. E aí o jogador fica, se me desse uma chance ali contra o Peru, talvez eu ganhasse mais confiança e mandasse bem. Só que o treinador não dá pra ele decidir por todo mundo. Ele só pode escalar um no 1x1, 2 no 2x2. E se ele tem na mão 4 jogadores, ele vai ter que decidir. E aí, o que eu acredito é que o Kelvin, ele quis só, mostrar pra comunidade dele também, né? É óbvio isso, eu já falei sobre... Cara, parece que vocês estão acompanhando a live certa, né? Porque falar sobre o que consagra e o que mostra ali o jogador. E é óbvio, né, que também tem o lado do Dudu ter colocado num momento para que você ganhe confiança, né? Num momento para que você não... E tudo isso tem que ser pensado e tudo isso vai ser discutido. E aí o público que tá fora vai falar, eu que tô fora, vamos, o que será que é o melhor? Que é isso, né? Você fala, vou fazer uma mudança drástica, vou tirar o melhor jogador ali da Kings, o cara que o brasileiro vai lá com o cartaz, hoje tem gol do K9 e não sei o quê, eu vou tirar ele, mas eu vou aproveitar para tirar ele num jogo que eu vou dar confiança pros meus jogadores. Olha que engraçado que eu vou falar. Já que você quer fazer essa mudança, até tá certo você fazer isso agora. Porque você tira ele e bota os caras pra jogar, por exemplo, hoje, num jogo contra a Itália, meu amigo. Aí o cara vai mal, se hoje já for mal, já vai ter gente falando, imagina se você do nada tira e bota. Então você coloca, vou jogar contra o Peru, vou manter contra a Arábia, vou dar confiança pros meus jogadores, vou dar resposta pro público que esses caras também sabem resolver e souberam, e vou tranquilizar um pouco. E além de tudo, vou ter um Kelvin que vai entrar querendo voar no tempo que ele tá perdendo tempo de jogo, né? Tá perdendo tanto que, pra mim,
Esse não, essa pra mim foi o Lipão. Mas no segundo jogo eu falei, pelo fut-7 até, apesar do Kelvin ter feito, né, a assistência no 4. Contra o Peru, pra mim, o Kelvin foi o melhor jogador do Brasil em campo no fut-7. Jogou muito. Então talvez você também esteja ali na sua convicção de que você possa melhorar o Kelvin em outro aspecto, né? É isso. Decisões difíceis para um clube grande, que é uma seleção, para uma torcida e uma galera que acompanha a Kings. A comissão tomou a dela, vai arcar com ela e vamos ver o que vai acontecer. Só um ponto que eu vou falar, e esse ponto eu não estou falando diretamente para a seleção, vou até tirar da tela, tá? Esse ponto eu estou falando para você que gosta de me acompanhar e sabe que eu estudo muito isso, trabalho, né, com isso também na Kings, trabalho com categoria de base já quase chegando aí pro profissional e falo isso. O jogador, dependendo do perfil e do level que ele tem, ele precisa de um tratamento, pelo menos é o que eu penso. Vai ter gente que vai falar, ah, Pocão, que nada, treinador tem que tratar o jogador igual e é isso, show de bola. Só estou falando pelas experiências que eu tenho, até colocando um pouco de CS, quando você trabalha com equipes que você tem o cara que sabe que é o operário e você tem o cara que é uma grande estrela ali na sua equipe. Esse tratamento, e não estou falando que isso aconteceu na seleção, estou colocando o que saiu em discussões pra gente discutir. Não tem nada a ver, eu não tô na seleção. Então, eu posso estar falando algo que foi feito, bem feito lá. Tô dizendo que, nesse momento, é um momento que você precisa, quando você sabe que vai trabalhar com isso, você precisa construir essa relação maior. Existem pessoas que são um pouco mais, é isso. Eu sou treinador, é isso, a minha decisão é essa. Não dá, na minha opinião, pra você ser assim em grupos de grande ego. Ego no mal, não tô falando no mau sentido, de grandes estrelas. Não dá, não tem como. Você pode chegar e falar, Pocão, o Ancelotti é muito tranquilão, igual você tá falando. O Guardiola também é. O Guardiola, quando ele vai conversar com o De Bruyne, com o Rodri, com os caras, ele também não chega e fala, é isso e acabou. Né? Tanto que no livro do Guardiola ele fala do Kimmich. Quando ele foi trocar o Kimmich, ele teve, cara, conversa atrás de conversa. Ó, eu preciso, confia em mim, calma, joga aqui, né? Eu vou te trocar. Vamos, beleza, né? Você precisa. Tanto que a gente tem exemplos de treinadores que treinaram grandes equipes fora e que foram no sentido, eu tenho minha convicção, é isso, 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 mas você, às vezes, eu sei que eu vou usar uma frase que aí vocês vão discordar comigo, mas às vezes o jogador estrela, ele precisa de um tapinha nas costas. Não chega aí, malandro. Vamos lá, ó. Vamos juntar os 4 aqui. Ó, rapaziada. Ó, é isso. Muita gente. Vamos nessa, essa aqui eu vou colocar, mas ali no dado eu boto você pra jogar um 2x1. Então você vai ter sua chance de fazer uns gols ali também em superioridade. Beleza? Tá? Eu não vou me alongar muito que o vídeo já tá longo, mas coloquem isso nas comunicações. Eu tô dando a minha opinião que existem, por isso que comissão tem que se completar na minha visão. Existem treinadores que são 8, é isso, e tá certo, beleza. Mas você precisa às vezes dar uma... Pra hora que você for tomar uma decisão, o jogador não se sentir exposto. Pra você conseguir defender sua decisão e pra parecer que é tudo feito, beleza. E realmente tudo é feito em prol do time. Mas às vezes quando você tá mexendo com caras que tem um pouco mais, não é porque o cara é mala. Não é porque o cara é mala. É porque o cara tá se sentindo exposto. O cara tá se sentindo exposto. O cara é titular do Real Madrid, você chega e bota ele no banco, ele tá sendo exposto. Você pode manter sua convicção, mas você pode fazer de um jeito que você exponha ele menos. Certo? Não é o caso da seleção. Eu só estou colocando, tá? Beleza? Pra gente discutir, é importante isso, tá? E a experiência que a gente tem conversando também com grandes treinadores de profissionais de Série A, né? É isso, você precisa saber. Às vezes você precisa dar uma porrada, mas às vezes você precisa também bater nas costas, falar, cara, é isso, calma, né? Por falar, expor ao público, é isso, a gente tem desse jeito, porque aí você controla um pouco mais, tá, galera? Lembrando a última coisa pra finalizar, algo que eu falei antes de tudo isso acontecer, porque eu falei isso antes da Nations. E todo mundo já concorda com isso, mas eu vou falar talvez pela... Não vai ser a última vez que eu adoro citar isso. A Kings League consagra goleiros e defensores por raça e por defesa. Beleza? Canhoto, você é um monstro.
Vamos! Tira a bola, vamos! Andreas, você é um monstro. Desarme no gol. Vamos! No caso, o Andreas nessa parte defensiva, porque o Andreas também é ofensivo. Dedo, você é o melhor. Desarma, é isso. Corre, sempre tá marcando. Goleiro, Vitão, pô, barata na época do G3X Mundial. Pô, e por aí vai. A Kings League consagra o jogador defensivo, ele é consagrado porque o futsal é difícil. Então o que você vai ver é o cara desarmando bola. O jogador ofensivo, ele é consagrado por dado escalonado, tá? Já fiz essa brincadeira, essa pesquisa, né? 5 minutos que você tire para pensar bons jogadores ofensivos da Kings League Brasil, provavelmente todos que você vai falar. Eu sei que alguém vai pensar um ou outro, vai forçar um pouquinho, mas provavelmente todos os jogadores que você vai falar são jogadores que batem shootout, que jogam dado, que jogam escalonado, né? Então, quando você tira o jogador desse momento, o jogador ele também, né, fica chateado. É normal isso. Quando você tira ele estando em campo, é mais exposto ainda. O que eu quero dizer, o Luan Mestre é acostumado a fazer gol pra caramba no funkeball. Só que desde o começo era claro que nessa seleção ele não iria jogar tanto esses momentos. Talvez um dado 3 até cabe o Luan Messi entrar. O Luan Messi é muito bom centralizado, né, nesse dado 3, vamos até ver. Mas ele já sabe, né? Você acha que ele tá feliz? Claro, você acha que o Luan Messi no 2x1 não queria estar jogando? Óbvio que queria, né? Quando você coloca e depois você tira, ainda mais do cara ter ido bem, aí é óbvio que o cara vai ficar mais triste. Vamos nessa, galera. Hoje tem Brasil e Itália. O jogo vai ser difícil. Com todo o respeito ao Brasil, eu queria um joguinho mais difícil, né? Depois desses 2 jogos com Peru e Arábia, tá na hora da gente ter um joguinho tenso mesmo. Até porque eu não tô lá. E como eu não tô lá, eu quero ver emoção. Tamo junto e é nóis.